Então trazemos este tema, que é um tema que nós encontramos no Livro dos Médiuns. Muito bem desenvolvido. Claro que nós vamos fazer uma síntese e vamos falar deste tema, contradições e mistificações, no campo que mais nos importa, ou seja, com base na nossa doutrina espírita. Na época de Kardec, os detratores do espiritismo eram muitos. E se calhar hoje ainda continuam a haver muitos. Por isso, o mestre Lyonês tratou este assunto com muito cuidado. E com muito cuidado, precisamente, para não deixar dúvidas, nenhuma dúvida acerca disso. É por isso, como já dissemos, que ele, no Livro dos Médiuns, serviu-se de todo um capítulo, o capítulo 27, embora já antes, no capítulo 4, com o título dos Sistemas, no número 36, Kardec já aflorou este assunto. Mas depois, neste capítulo 27, de modo mais completo, Kardec nos traz as respostas para realmente contrariar aqueles que utilizavam este argumento das contradições e das mistificações para atacar a nossa doutrina. Na doutrina espírita, a contradição refere-se à divergência de opiniões em torno dos próprios fenómenos mediúnicos, incluindo as comunicações dos espíritos. Muitos dos detratores do espiritismo basearam-se nestas contradições dos espíritos para denegrir os nossos fundamentos doutrinários. Claro que serão adversários da doutrina, contrapunham que os seus adeptos, os espíritas, não se achavam entre si de acordo. Como havia contradições, os espíritas não estavam de acordo. Que nem todos partilhavam das mesmas crenças. Numa palavra, que os espíritas se contradiziam. Afirmavam eles, os detratores, se o ensino vos é dado pelos espíritos, como não se apresenta sempre idêntico? O assunto, já dissemos, e vamos repetir, está na primeira e segunda parte do Livro dos Médiuns. E vemos lá que com muita lucidez Kardec nos ensina. Quando começaram a produzir-se os estranhos fenómenos do espiritismo, ou melhor, diz ele, quando esses fenómenos se renovaram nestes últimos tempos, século XIX, o primeiro sentimento que despertaram foi o sentimento da dúvida. Quanto à realidade deles, os espíritos, e mais ainda, quanto à causa que lhes dava origem. Agora, uma vez certificados por testemunhos irrecusáveis e pelas experiências que todos hão podido fazer, sucedeu que cada um os interpretou a seu modo. Interpretou-os de acordo com quê? De acordo com as suas ideias pessoais. Não só cada médium que recebia as mensagens interpretava como entendia. E aquele que eventualmente transmitisse essas comunicações também ia interpretar de acordo com a sua crença, de acordo com o seu conhecimento, de acordo até com os seus cuidados. O que é que nós poderemos entender por contradição? Contradição é dizer uma coisa e negá-la. E levar à sua negação. Ora, a contradição, como é que ela é posta na doutrina espírita? É colocada na divergência de opiniões em torno dos fenómenos mediúnicos. Como é que se explicam que possam haver essas contradições? Aí temos que nos identificar com a natureza do mundo invisível. Os espíritos não pensam todos da mesma maneira.
Pensam, cada um, em virtude da sua própria infinidade de gradação, ou de graduação, ou de graus de evolução. Nós pensamos todos iguais. Então como é que nos admiramos que os espíritos também não possam pensar de modo diferente? Ora, se pensam de modo diferente, em função da sua evolução, dos seus conhecimentos, podem-se manifestar através dos médiuns espíritos de todas as categorias. E aí resulta que nas suas comunicações podem trazer até um cunho de ignorância, se eles não souberem mais, ou de apresentarem conhecimentos muito avançados que até lhes sejam peculiares naqueles momentos. Nós recordamos, por exemplo, a série científica que o Dr. André Luiz deu à psicografia de Francisco Cândido Xavier, mais ou menos por 1940, de 1940 a 1955, essa série científica trazia informações de tal modo avançadas que muita gente considerou que o Chico Xavier estava obsidiado. Que nada daquilo era verdade, que aquilo era invenção do Chico porque ele estava subjugado. Ora, à medida que o tempo foi passando, a ciência foi acompanhando também na sua marcha evolutiva e trouxe-nos a certificação de que aquilo que lá estava correto. Hoje, aceitamos tranquilamente o livro Nosso Lar. Quando ele foi publicado, não. Muita polémica no seio da nossa doutrina. Então, os conhecimentos que podem ser apresentados pelos espíritos podem ser de superioridade ou de inferioridade. Tudo depende da própria moralidade que eles já alcançaram. Moralidade e conhecimento. Assim, quais podem ser as causas das contradições espíritas? As causas são ignorância de certos espíritos, maldade, às vezes para lançar a confusão entre nós, insuficiência também da nossa própria linguagem humana e dos meios de comunicação de que os espíritos se servem para transmitir o seu pensamento. Um espírito pode estar-se a servir de um médium para fazer uma comunicação e um médium não ter a capacidade total de apanhar a ideia do espírito, ou não? Claro. Às vezes, quando não estamos muito bem preparados na mediunidade, sobretudo ainda não estamos na afinidade absoluta com os espíritos comunicantes, podemos, de algum jeito, modificar um pouco a comunicação. Os espíritos superiores contradizem-se. Muito bem, não. Mas a mensagem, a mesma, pode ser entendida de forma diferente, conforme as pessoas que a leem, que dela têm conhecimento, os lugares onde isso seja divulgado. Então a contradição é frequentemente apenas aparente, sendo mais nas palavras do que na própria ideia, no contexto do ensino. Ainda perguntamos por que os espíritos superiores empregam linguagem diferente para o mesmo tema. E Kardec, através de muita pesquisa, responde-nos. Os espíritos, muitas vezes, não querem forçar bruscamente os nossos preconceitos, porque poderiam até perder o ouvinte, perder o interesse, o médium perder o interesse por receber as comunicações. Por isso, eles, os espíritos superiores, falam frequentemente de acordo com a opinião dos que os escutam, procurando levá-los pouco a pouco à verdade. Daí, então, o motivo desta diferença. Agora, como discernirmos o erro da verdade? E aqui é que o ensino de Kardec é fundamental. Precisamos aprofundar as respostas, meditá-las longamente
e com seriedade. Logo, é todo um estudo que se tem a fazer. Qualquer mensagem que nos chegue deve ser aprofundada. Se possível, gravada ou escrita, para que depois, mais tarde, se possa estudar a mensagem. E, para isto, é preciso tempo. Mas também é preciso tempo para tudo mais. Porque às vezes, eu não tenho tempo para isso. Não, nós temos de ter tempo para aprofundar as coisas. E agora, vimos as contradições e as mistificações. Mistificação refere-se aos espíritos enganadores. Àqueles espíritos que tomam o nome de pessoas famosas nas suas manifestações ou nas suas comunicações. Elas constituem um dos obstáculos mais desagradáveis do espiritismo prático. Se nós embarcarmos nestas mistificações, poderão haver graves prejuízos. E haverá meios de nos precavermos contra as mistificações? Claro que há. Certamente que há. E até meios muito simples. Primeiro, o de nós não pedirmos ao Espiritismo senão o que ele nos pode dar. Se eu só pedir à doutrina espírita, aos médiuns verdadeiramente espíritas, aquilo que me podem ajudar ou a doutrina dar, faço. Não posso pedir mais do que aquilo que realmente seja possível. Qual é o fim da nossa doutrina? Melhorarmos a moralidade da própria criatura humana. Melhorarmos o melhoramento moral da humanidade. Se nós não nos afastarmos desse objetivo, jamais seremos enganados. Se nós acolhêssemos com reserva e até alguma desconfiança tudo o que se afasta do objetivo essencial do Espiritismo, os espíritos levianos não conseguiriam fazer de nós joguetes como tantas vezes fazem. Aqueles que se deixam ir atrás desses mistificadores. Então, que meios os espíritos mistificadores utilizam? Que meios é que eles empregam? Revelação de pretensos tesouros ocultos. Aviso de heranças ou fontes de fortuna. E são muito astuciosos, ultrapassando muitas vezes tudo o que a gente possa imaginar, para que nos enganem. Têm uma certa arte, com a qual eles dispõem de muitas possibilidades, e vão combinando essas possibilidades e os meios para nos persuadirem a fazer, ou a pensar, ou a aceitar aquilo que não é verdade. E o curioso é que se estes espíritos mistificadores nunca passassem de simples gracejos, de brincadeiras, seriam menos. Mas o problema é que as mistificações podem ter consequências sérias. Sobretudo para aqueles que não estejam atentos às comunicações. Então, e porquê é que Deus permite uma coisa destas? Olha aí a preocupação de Kardec. As perguntas que ele faz aos espíritos. Porquê é que Deus permite que pessoas sinceras sejam mistificadas? Deus permite para provar a perseverança dos verdadeiros adeptos e punir os que fazem do espiritismo um simples meio de divertimento. Se tomarmos a doutrina como coisa séria, dificilmente nos deixaremos enganar. Podemos então prevenir-nos das mistificações? Sim. Jamais nos deixando ofuscar pelos nomes usados pelos espíritos. Não importa qual é o nome que assina a mensagem. O que é que importa na mensagem? O conteúdo.
O que é que ela nos ensina? O que é que ela nos revela para a nossa própria melhoria pessoal ou melhoria do conjunto da própria humanidade? Porque grandes ensinos têm sido dados a benefício da humanidade. Ou será que Jesus não veio a benefício de todos nós? Veio a benefício de alguns? Veio a benefício dos 11 apóstolos? Não. Pode haver ensinos a bem da própria humanidade. Desconfiemos das teorias que muitas vezes são empregos. Principalmente desconfiar de tudo o que se afaste do objetivo moral das manifestações. O nosso Evangelho segundo o Espiritismo são os ensinos de Jesus somente os que têm cunho moral. Os outros, podemos dizer que o folclore daquela época, aquilo que era a vivência da época de Jesus, os espíritos não nos trouxeram para o nosso Evangelho. Trouxeram só os ensinos daquilo que é a evolução moral da própria criatura. Ser-se enganado é desagradável. Estamos todos de acordo. Mas ainda pior é sermos mistificados. É um inconveniente de que nós facilmente nos podemos preservar se seguirmos todas as instruções dadas pelos espíritos superiores. Eles nos dão todos os meios de nos livrarmos das tramas dos espíritos enganadores. Então, os espíritos vêm instruir-nos e guiar no caminho do bem e não na busca de honras ou de riquezas. Nem vêm atender às nossas paixões mesquinhas. Não vêm. Se nós nunca lhes pedíssemos nada de fútil ou que esteja fora das suas atribuições, nenhum ascendente encontrariam jamais os espíritos enganadores. De onde devemos concluir que aquele que é mistificado só o é porque merece. E aí Deus deixa. A doutrina não nos ensina que tudo é afinidade. Sim ou não? É. Estamos em afinidade com os espíritos zombeteiros, brincalhões, mistificadores. Eles vêm ter connosco. O papel dos espíritos não consiste em nos informar sobre as coisas do mundo, mas em nos guiar com segurança no que possa ser útil para quando nós formos para o outro lado da vida. Não dizemos para o outro mundo, porque o mundo é rigorosamente o mesmo. Numa outra dimensão. Quando, eventualmente, os espíritos nos falarem das coisas do mundo material, é porque eles julgam necessário. Mas são eles que, sabendo que é necessário, nos falarão das coisas. Nunca porque somos nós a pedir-lhes, porque eles não estão para aí virados. Se vemos nos espíritos os substitutos dos adivinhos e dos feiticeiros, então é certo que nós iremos ser enganados, iremos ser mistificados. No entanto, mesmo assim, há pessoas que nada perguntam e que são indignadamente enganados por espíritos que vêm espontaneamente, sem serem chamados. A pessoa não está muito importada, não chama nada, não pergunta nada aos espíritos. Mas atenção, essas pessoas às vezes nada perguntam, mas comprazem-se em ouvir. Então dá no mesmo. Se estão à espera de ouvir, irão ouvir até a própria mistificação. Se nós todos acolhêssemos com reserva tudo o que se afasta do essencial do espiritismo, os espíritos levianos não nos enganariam tão facilmente. Não devemos dar
os passos prescritos ou aconselhados pelos espíritos, quando o fim não seja eminentemente racional. Podermos entender, abarcar com a nossa inteligência, que ninguém nunca se deixe deslumbrar pelos nomes que os espíritos tomam para dar aparência de veracidade às suas palavras. Desconfiemos das teorias e dos sistemas científicos às vezes muito usados. Enfim, de tudo o que se afaste do objetivo moral das manifestações. Então daqui resulta perdão, que com relação a tudo o que seja fora do âmbito exclusivamente moral, as revelações que cada espírito possa dar ou que cada um de nós possa receber terão um caráter individual, mas não podemos garantir o seu cunho de veracidade. Quando assim for, isso deve ser tomado à consideração de opiniões pessoais de tal ou qual espírito, e que imprudente for aceitá-las e propagá-las levianamente como verdades absolutas. Não podemos nem devemos. O primeiro controle é, sem dúvida, o da razão, da inteligência, ao qual cumpre nós submetamos todas as comunicações, todas as leituras, sem exceção. Devemos ser previdentes com tudo o que venha dos espíritos, racionalmente. Qualquer teoria em manifesta contradição com o bom senso, com uma lógica rigorosa e com os dados positivos já confirmados e já adquiridos, deve ser rejeitada, por mais respeitável que seja o nome que traga como assinatura. Então, a nossa própria doutrina é a primeira a querer esclarecer estas contradições e estas mistificações. Pois mesmo a pretexto de progresso, o espiritismo não quer uma credulidade sistemática, acreditar em tudo, baseada numa confiança cega, ridícula, mas, pelo contrário, separar com absoluto cuidado o real do fictício, já que disso dependerá o próprio futuro do espiritismo. E esta matéria é tão importante que, repetimos novamente, no Livro dos Médiuns, vem lá ensinos do próprio Espírito da Verdade. Quem é este Espírito da Verdade? Jesus. Em João 14,14, ele deixou dito: eu vos enviarei o Paracleto, o Espírito de Verdade, que vos ensinará tudo aquilo que eu agora não posso fazer. E Jesus veio no século XIX, tomando o nome de Espírito de Verdade. É ele que afirma: as doutrinas falsas refutam-se a si mesmo, porque estão em contradição com os fatos mais amplamente verificados. Não merecem exame sério, pois não têm fundamento. Olhem o que o Espírito de Verdade nos ensina. Mas lembrai-vos de que não há campo sem ervas daninhas que o lavrador deve arrancar. Essas doutrinas erróneas são uma inferioridade do vosso mundo. Se os homens fossem perfeitos, só aceitariam a verdade.
Os erros são como pedras falsas, que só um olho experiente pode distinguir. Se não for um bom ourives, não sabe se o diamante é falso, se é verdadeiro ou se é falso. Ou qualquer outra gema valiosa. Necessitais, portanto, de aprendizado para distinguir o verdadeiro do falso. As falsas doutrinas têm a utilidade de vos exercitar na separação da verdade e do erro. Estudar, aprofundar e aceitar ou recusar. Se aceitarem o erro, é porque não estão suficientemente adiantados para compreender a verdade. A luz mais pura, esta frase é deliciosa do Espírito de Verdade. A luz mais pura não é obscurecida por nenhuma nuvem. O diamante sem jaça é o diamante de maior valor, sem impurezas. Julgai os espíritos pela pureza dos seus ensinos. A unidade se fará onde o bem jamais se tenha misturado com o mal. É ali que os homens se ligarão pela própria força das circunstâncias, porque julgarão então que ali se encontra a verdade e o bem. Notai que os princípios fundamentais são os mesmos por toda a parte. A moralidade é a mesma para todos os pontos do mundo e do universo. Devem unir-vos num pensamento comum, o amor a Deus e a prática do bem. Seja qual for a via de progresso que se pretende para as almas, o objetivo final é o mesmo: praticar o bem. Ora, não há duas maneiras diferentes de o fazer. Se surgirem dissidências referentes ao próprio fundamento da doutrina, tendes uma regra para as apreciar. E a regra é esta: a melhor doutrina é aquela que melhor satisfaz ao coração e à razão, e que dispõe de mais recursos para conduzir os homens ao bem. Essa eu, Espírito de Verdade, vos dou a certeza que é a que vai prevalecer por todos os séculos além. Então, trouxemos ou discorremos sobre este tema que realmente quem estuda a doutrina tem que estar atento. Contradições e mistificações podem nos levar a obsessões graves. E essas obsessões depois de difícil tratamento e de difícil reajuste. Não deixemos. Estudemos a doutrina com afinco, com amor. E se o fizermos, estamos preparados para receber tudo com discernimento. Nunca nos deixando embalar em cantigas ou em baladas de sereias. Não. Queremos a realidade da doutrina. Queremos o essencial. Queremos ser hoje melhor do que ontem. Se possível, amanhã melhor do que hoje. A nossa doutrina tem 2 mandamentos. Não tem 10, como Moisés. Não tem 100, como muitas das outras doutrinas. Primeiro mandamento, amai-vos. Segundo mandamento, instruí-vos. Amemo-nos todos uns aos outros e façamos por nos instruir no conhecimento da doutrina, porque se o fizermos, vamos querer também conhecer outras matérias, conhecermos outras ciências, para um dia com uma intelectualidade muito alta, muito evoluída, podermos com amor ajudar o nosso próximo. Que Jesus nos abençoe e pelo cuidado da vossa atenção. Muito obrigado.